Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, ó. Tô aqui nessa linda praça para gravar um vídeo sobre para vocês sobre a minha estreia como minimalista. É o seguinte, a primeiro contato que eu tive com o minimalismo foi através da Marie Kondo, com o livro A Mágica da Arrumação. Ali eu já comecei a querer botar em prática alguns princípios que ela ensina, que é a questão do destralhe e da organização da casa. Depois, na sequência, eu comecei a assistir vídeos de pessoas que falavam sobre minimalismo. E daí eu não parei mais, porque eu me apaixonei pela ideia e resolvi também aplicá-la na minha vida. O meu começo não foi igual aos das pessoas desses canais, porque eu estou ainda vivendo uma situação de privação material. Então, inclusive dizem que quem não tem nada é porque não quer dizer que a pessoa seja minimalista, mas não é esse o caso. Eu tinha muitas coisas, porém a maioria das coisas eu não precisava. Ou eu tinha em excesso, ou eu não gostava. Então eu comecei pelo destralhe, na verdade, né, a botar em prática isso aí. E aí eu fui separando essas coisas que eu não me identificava, coisas que estavam estragadas, coisas repetidas que não tinha necessidade de eu ter. E aí eu fiz esse primeiro destralhe. O primeiro destralhe ele não foi completo. Faltou muita coisa, porque eu ainda não tinha prática, né? Depois, na sequência, à medida que eu fui assistindo os vídeos dos canais minimalistas, eu comecei a entender melhor do que se tratava de destralhe e eu comecei a identificar novas coisas que estavam em excesso na minha casa. E agora eu posso dizer que o meu destralhe foi quase completo, praticamente completo. Bom, em seguida eu comecei a organizar as coisas também, né? Organizar as gavetas, organizar os armários, organizar a cozinha. E assim eu fui tornando a minha vida mais prática, porque ficou mais fácil de encontrar as coisas e também ficou mais fácil de arrumar a casa. Então, esse foi o meu começo no minimalismo. Eu agora estou na função de organizar as finanças. O meu objetivo agora é formar um fundo de reserva para mim. Felizmente, eu não tenho muitas dívidas. Então, não é uma coisa tão difícil assim. Porque quem está muito endividado, primeiro tem que saldar todas as suas dívidas, né? E no meu caso, isso já não é tão necessário. O que eu preciso mesmo é aprender a viver com o meu salário. Ou seja, que sobre um pouco de dinheiro no fim do mês, para que esse dinheirinho que sobe no fim do mês eu guarde num fundo de reserva, para o fundo de reserva, né? Outra coisa como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer com que o meu dinheiro dure mais e chegue até o fim do mês e ainda sobre? Eu comecei organizando as finanças, fazendo primeiro um orçamento para ter noção do que eu estava gastando e em que, de quanto eu estava gastando e em que eu estava gastando. Então, com isso eu tive mais clareza dos gastos desnecessários ou dos gastos que eu poderia cortar para não gastar tanto. Depois eu comecei a organizar a questão da economia. A economia, por exemplo, no supermercado. Então, para fazer uma economia maior, eu percebi que eu comprava por impulso muitas vezes, e às vezes comprava coisas que eu não estava precisando na hora.
ou também eu não tinha noção do que eu tinha em casa ou não, porque ficava tudo assim, ó. Por falta de organização, por não prestar atenção, por não anotar, as coisas acabavam me passando e eu não me dava conta. Então eu comecei a fazer a lista antes de ir pro super. Primeiro, organizar o meu cardápio, ver o que eu vou me alimentar naquela semana ou naquele dia. E depois, com isso, verificar a despensa para ver se está faltando alguma coisa. E aí sim eu elaboro a lista para o super. E quando eu chego no super, eu me comprometi comigo mesma, isso é um compromisso meu, de não sair da lista, me manter estritamente naquela lista que eu elaborei. Isso é para mim sagrado. Então, e tá dando certo, eu tô conseguindo botar em prática. E isso fez com que eu economizasse mais no supermercado. O meu cardápio também, eu transformei ele num cardápio minimalista, de forma que agora que eu tô fico mais em casa sozinha, eu posso fazer uma comida que eu goste, mas que eu não preciso estar agradando aos outros. Eu posso fazer uma comida que me satisfaça, sem necessidade de ter que fazer isso ou aquilo para agradar os outros. Então, o meu cardápio se tornou bem mais enxuto no caso, né? E, por exemplo, eu me satisfaço com um arroz e um legume refogado, né? Que muitas vezes, quando a família é grande, não é possível, né, fazer isso. Então, tá dando certo. Então, eu ainda não sou uma minimalista de primeira, né? Eu estou recém começando e a colocar em prática os princípios. Então, eu vou compartilhar com vocês todos os passos que eu vou dando em direção a me tornar uma minimalista, uma melhor minimalista, certo? Mas o meu canal não é exclusivamente de minimalismo. Ele trata também de culinária, tricô e filosofia sobre a vida ou psicologia, tá? Então eu peço que vocês se inscrevam no canal para que vocês possam acompanhar essa minha trajetória, certo? Vai ser bem interessante, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui nessa linda pracinha e até lá. Tchau!